Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Si los hermanos recuerdan, hemos estado tratando Se os irmãos recordam, nós estivemos tratando una pequeña serie acerca de la tentación. uma pequena série acerca da tentação. Hoy sería nuestra tercera enseñanza. Hoje seria nosso terceiro ensinamento. La última reunión estuvimos hablando Na última reunião estivemos falando de la importancia de orar da importância de orar para no entrar en tentación. para não entrar em tentação. Hoy vamos a hablar de la importancia de velar. Hoje nós vamos falar da importância de vigiar. Jesús dice ahí: Jesus disse aí: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: vendo e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: ¿así que no habéis podido velar y orar conmigo una hora? então nem uma hora pudeste velar comigo? Velad y orad Vigiai e orai, para que no entréis en tentación. para que não entreis em tentação. Entonces, según lo que el Señor nos dice, Então, segundo o que o Senhor nos disse, muchas veces el cristiano sufre con la tentación muitas vezes o cristão sofre com a tentação por falta por falta de ciertos asuntos en su vida espiritual. de certos assuntos relacionados à sua vida espiritual. Vimos la importancia de la oración Nós vimos então a importância da oração para no entrar en tentación, para que não entremos em tentação. pero no es suficiente Mas não é suficiente solo la oración. somente a oração. Se necesita del velar también. É necessário também vigiar. Son asuntos São assuntos que generalmente en la escritura están juntos. que geralmente dentro das escrituras estão juntos. Velad y orad. Velai e orai, ou vigiai e orai. La palabra en el griego de velar A palavra em grego de velar es gregoreu, é gregoreu, que significa literalmente que literalmente significa mantenerse despierto. manter-se despertado. La Biblia nos manda en muchos aspectos a velar. A Bíblia então nos manda em muitos aspectos vigiar. Podemos encontrar esa frase o esa palabra Podemos encontrar essa frase ou essa palavra en muchos contextos, em muitos contextos, mas nosotros queremos resaltar mas nós queremos hoje ressaltar la palabra velar a palavra vigiar en relación al pecado y a la tentación. em relação ao pecado e à tentação. La Biblia también habla en otros contextos. A Bíblia também fala essa mesma palavra em outros contextos. Por ejemplo, en relación a la venida del Señor habla mucho de velar. Por exemplo, em relação à vinda do Senhor, fala muito de vigiar. En relación a la doctrina, Em relação à doutrina, tenemos que examinar la doctrina, velar qué doctrina está llegando. temos que examinar a doutrina, temos que vigiar com relação à doutrina que está chegando até nós. Mas Mas nuestra carga a nossa carga, o la carga que el Espíritu ha puesto en nosotros ou a carga que o Espírito colocou em nós, es hablar acerca de la tentación. é falar de vigiar em relação à tentação. Entonces nosotros vamos a resaltar hoy ese aspecto. Então nós vamos ressaltar hoje esse aspecto. Habría toda una serie completa Abrindo toda uma série completa, si quisiéramos hablar de todos los aspectos, se nós quiséssemos falar de todos os aspectos, mas no tenemos el tiempo. mas porém nós não temos esse tempo. Entonces vamos a resaltar la vigilancia Então nós vamos ressaltar a vigilância en relación a la tentación y el pecado. em relação à tentação e ao pecado. Vamos a leer un pasaje en Proverbios capítulo 25, Vamos ler então uma passagem em Provérbios, capítulo 25, verso 28. verso 28. Provérbios 25, 28. Yo voy a leer la versión en portugués, Eu vou ler a versão em português. Almeida revisada y actualizada, Almeida revisada e atualizada. que me pareció una buena traducción en relación a este pasaje. Porque me pareceu uma boa tradução em relação a essa passagem. Yo la voy a leer traduciéndola al español. Dice: Eu vou ler então traduzindo do espanhol. Diz: como ciudad derribada como cidade derribada que no tiene muros,
que não tem muros, así es el hombre que no tiene dominio propio. assim é o homem que não tem domínio próprio. Aquí el pasaje nos muestra Aqui nessa passagem nos mostra una ciudad uma cidade derribada, en ruina, derrubada, ou seja, que está em ruínas, que no tiene muro, que não tem muros, y esa ciudad es comparada con un hombre e essa cidade então é comparada com um homem que no se domina a sí mismo. que não tem a capacidade de dominar-se a si mesmo. Cuando nosotros hablamos de velar Quando nós falamos de vigiar en relación a la tentación y el pecado, em relação à tentação e ao pecado, estamos hablando de la responsabilidad del creyente estamos falando então da responsabilidade do crente de gobernarse y cuidarse a sí mismo, de se governar e cuidar de si mesmo, mantener vigilancia manter vigilância de su ser, do seu ser, especialmente especialmente a la tentación y al pecado. com relação à tentação e ao pecado. Entonces esa vigilancia, ese velar, Então essa vigilância ou esse velar está muy relacionado al dominio propio. está intimamente relacionada ao domínio próprio. El creyente que no tiene dominio propio, O crente que não tem domínio próprio, que no se vigila, que no se cuida a sí mismo, que não se vigia ou que não se cuida a si mesmo, va a ser como una ciudad será como uma cidade en ruina. em ruínas. Cuando el creyente no vigila, no vela Quando o crente não vigia ou não vela a sí mismo, a si mesmo, va a tener muchos problemas con la tentación y el pecado. esse crente então vai ter muitos problemas com relação à tentação e ao pecado, Como una ciudad en ruina. como uma cidade que está em ruínas. Entonces debemos saber Então nós devemos saber que el reino de los cielos, que no reino dos céus, en la era de la iglesia, na era da igreja, Dios envió su espíritu Deus enviou o seu Espírito para traer para trazer. la capacidad que el hombre había perdido. Deus enviou então na era da igreja o seu Espírito para trazer essa capacidade que o homem havia perdido. Tanto que Pablo dice así: Tanto que Paulo assim disse: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Deus não nos deu um espírito de ni covardia, de temor, nem de temor, sino de dominio propio. senão de domínio próprio. Entonces, por ende, el creyente Então o poder do crente es devuelto é devolvido por la obra del Espíritu Santo. pela obra do Espírito Santo. Ahora el creyente Agora o crente en Cristo, em Cristo, él puede velar y puede orar. ele pode vigiar e pode orar. ¿Por qué es necesario que nosotros vigilemos? Porque é necessário que nós vigiemos. Como hemos estado hablando, decíamos que la carne en nosotros es un gran enemigo. Como estávamos vendo ontem à noite, a carne é um grande inimigo que está dentro de nós. Aunque en Cristo hemos sido crucificados, Ainda que em Cristo nós fomos crucificados, los vestigios de nuestra carne, os vestígios da nossa carne, sus deseos, os seus desejos, tienden a aparecer regularmente en la vida del creyente. tendem a aparecer regularmente na vida do cristão. Por esa misma realidad, Por essa mesma el realidade, creyente tiene que vigilar y velar. o crente tem que vigiar e orar. Vamos a abrir Romanos 8, verso 13, Vamos ler então em Romanos 8, verso 13, para ver un aspecto muy importante en relación a esa vigilancia en nuestra carne. para ver um aspecto muito importante em relação a essa vigilância da nossa carne. Romanos 8, 13. 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mira lo que Pablo nos está diciendo. Olha então o que Paulo está dizendo. Nosotros podemos vivir de dos maneras: Nós podemos viver de duas maneiras: o en el espíritu ou no Espírito, o en la carne. ou na carne. Decíamos que orar es vivir en el espíritu. Decíamos que orar es andar en el espíritu. Dizemos que orar é andar no Espírito. Pero Mas, cuando yo estoy en el espíritu, quando eu estou no Espírito, el espíritu me va a llevar a hacer algo. o Espírito vai então me levar a fazer algo. Algo muy importante y necesario en la vida cristiana.
algo muito importante e necessário na vida cristã. hacer morir Fazer morrer las obras de la carne. as obras da carne. Ese es un trabajo que tiene el creyente que anda en el Espíritu. Esse então é um trabalho que tem o crente que anda no Espírito. Hacer morir. Fazer morrer. ¿Qué? Las obras de la carne. O que fazer morrer? As obras da carne. O sea que la vida cristiana se caracteriza diariamente Ou seja, a vida cristã se caracteriza diariamente por andar en el Espíritu, pelo andar no Espírito, pero también mas também, unido al Espíritu, unindo ao Espírito, hacer morir fazer morrer las obras de la carne. as obras da carne. Pablo sabía muy bien esto en su vida cristiana. Paulo sabia muito bem disso na sua vida cristã. Abramos 1 Corintios 9, verso 26. Vamos a leer muchos pasajes. Yo quiero que lo veamos por las escrituras. 1 Coríntios 9, 26. Nós vamos ler muitas passagens e eu quero conduzir os irmãos pelas escrituras. Los hermanos nos hablaron Os irmãos nos falaram que teníamos mucho tiempo. que teríamos muito tempo Hay hoje, almuerzo. até o almoço. No, hay almuerzo. Haverá almoço. Entonces no hay afán. Amén. Amém, irmãos? Dice, verso 26. 1 Coríntios 9, verso 26. Así que yo de esta manera corro, Assim que eu corro, no como a la aventura, não como a coisa incerta, de esta manera peleo, dessa maneira eu combato, no como quien golpea el aire, não como batendo no ar. sino que golpeo mi cuerpo Antes subjugo o meu corpo y lo pongo en servidumbre, e coloco em servidão, no sea para que não seja que habiendo sido heraldo para otros, que eu tenha sido arauto para outros, yo mismo venga a ser eliminado. eu mesmo venha a ser reprovado. Mira lo que dice Pablo. Veja o que Paulo diz. Yo trato muy en serio con mi cuerpo, Eu trato muito sério com o meu corpo, porque no sea para que não seja que yo habiéndole hablado a muchos, que eu tendo falado a muito, mi cuerpo me traicione, o meu corpo me traia, me lleve a pecar. me leve a pecar. Y aunque yo era un ministro de la palabra, E ainda que eu fosse um ministro da palavra, yo hubiera sido eliminado. eu tenha sido eliminado. Pablo entendía Paulo que entendia parte de su carrera, que parte da sua carreira, que parte de la batalla que él peleaba, que parte da guerra que ele militava, no la peleaba con el mundo, não militava com o mundo. no la peleaba con el diablo, Não era uma milita contra o diabo. la peleaba con su carne, Era uma guerra contra a sua carne. porque en su carne había un gran enemigo, Porque na sua carne existia um grande inimigo, como en la suya como na tua y como en la mía. e como na minha. Hay un enemigo Há um grande inimigo, al cual o qual hay que declararle la guerra é necessário que seja declarada a guerra todos los días, todos os dias, con el fin com o fim de hacerlo morir. de fazer morrer. Hay que hacer morir las obras de la carne. É necessário fazer morrer as obras da carne. Y ahí es donde entra E aí é onde entra la importancia a importância de vigilar, de vigiar, la importancia a importância del dominio propio do domínio próprio en el espíritu. no espírito. Vamos a hablar, Vamos falar, pudiéramos hablar de muchos asuntos. podíamos falar de muitos assuntos. La verdad yo me entristezco Na verdade, eu me entristeço no tener más tiempo, hermanos, de não ter mais tempo porque com os este irmãos, asunto es muy amplio. porque este assunto é muito amplo. Tuve que resumir mucho, Eu tive que fazer um resumo, resumir muito. mas confiamos que el Señor Mas nós confiamos que o Senhor puede usar su palabra. pode usar a sua palavra. Entonces vamos a hablar un poco Então vamos falar um pouco de esa vigilancia desta vigilância que debemos tener en nosotros mismos. que devemos ter em nós mesmos. Vamos a ir a Romanos 13, verso 14. Vamos ler então, irmãos, em Romanos 13, verso 14. Romanos 13, 14. Vamos a resaltar la segunda parte del versículo. Vamos então ressaltar a segunda parte do versículo. Dice, Ele disse: sino vestidos del Señor Jesucristo, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, y no proveáis e não tenhais para los deseos de la carne. cuidados da carne.
En la versión español dice proveer para los deseos. E na versão espanhola diz prover para os desejos da carne. ¿Qué está diciendo Pablo? O que Paulo está falando? No debemos alimentar Não devemos alimentar ou Nuestra- fazer reserva para nuestra carne. para a nossa carne. Porque una cosa es tener un enemigo Porque uma coisa é ter um inimigo débil, débil a otra cosa tener un enemigo fuerte. e outra coisa é você ter um inimigo forte. Su carne va a ser fuerte Se tua carne é forte, es porque usted la alimenta. é porque você está alimentando a sua Mas si carne. usted no la alimenta, Mas se você não alimenta a la sua va a carne hacer morir. e faz ela morrer, Los judíos os judeus, en el año 67 no ano 67, fueron rodeados por los romanos. foram rodeados pelos romanos. Flavio Josefo habla de esas guerras. Flávio Josefo fala dessas guerras. Y lo primero que hicieron E a primeira coisa que eles fizeram para destruir Jerusalén para destruir Jerusalém fue rodear Jerusalén foi rodear Jerusalém de tal manera que ellos no pudieran traer suministros. de tal maneira que eles não podiam trazer provisões, Entonces, como no había alimento, porém, como não havia alimento, ellos comenzaron a sufrir eles começaram então a sofrer y a morir. e a morrer. Antes de que los romanos entraran, Antes que os romanos entrassem em ya los Jerusalém, judíos habían perdido la guerra já não podiam, os judeus já haviam perdido a guerra, porque no tenían alimento. porque eles não tinham alimento. Entonces, Então, la guerra, a guerra, muchas veces los cristianos la pierden muitas vezes nós cristãos perdemos, porque porque en vez de hacer morir, em vez de nós fazermos morrer, alimentamos, alimentamos a carne. proveemos para ella. Fazemos provisão para ela. Y ella E ela se vuelve un enemigo muy poderoso en nuestra se vida. torna então um inimigo muito poderoso em nossa vida. ¿Cómo alimentamos nosotros nuestra carne? Como nós alimentamos a nossa carne? Vamos a leer Mateo 15, Vamos ler então em Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Como les decía, bueno, estos días hemos estado hablando algunas cosas. Como dizíamos, En estos días ya hemos estado hablando algunas cosas. nesses dias já temos falado então algo sobre isso. Mas, aún con lo que hoy vamos a hablar, Mas ainda com o que vamos falar hoje, no es todo. não é tudo, Pero es muy importante lo que vamos a hablar hoy. mas é muito importante o que nós vamos hoje falar. Tanto Tanto que si usted entiende la esencia del mensaje, que se você entender a essência da mensagem, va a ser de mucho provecho. vai ser então de muito proveito. Mira lo que dice Mateo 15, verso 19. Veja então o que diz em Mateus 15, verso 19. Es en un contexto Este é um contexto donde se habla mucho, donde se habla bastante, onde se fala bastante, porque los judíos tenían un pensamiento. porque os judeus tinham um pensamento, Ellos pensaban que se contaminaban cuando comían. eles pensavam que se contaminavam quando Y comiam. había todo un ritual en relación a cómo debían comer. E havia então todo um ritual acerca de como eles deviam comer. Y el Señor los va a librar de ese engaño, Mas o Senhor vai livrar eles desse engano. porque no contamina al hombre lo que come. Porque não é o que o homem come que contamina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? O que é que contamina o homem? ¿Qué es lo que hace que el hombre O que faz com que o homem entre en la tentación y en el pecado? entre em tentação e em pecado? Dice el Señor ahí en el verso 19. Disse o Senhor então no verso 19. Porque del corazón, Porque do coração, o sea que el pecado no comienza afuera, sino comienza ¿dónde? Adentro. ou seja, o pecado não começa fora, mas começa onde? Dentro. Mas Mas hay algo que es algo que é la gasolina del pecado, o combustível do pecado, algo que lo alimenta. algo que alimenta o pecado. ¿Qué es? O que é? Porque del corazón Porque do coração salen los malos pensamientos. saem os maus pensamentos. ¿Cómo así que salen los malos pensamientos? Como assim que saem os maus pensamentos? Los malos pensamientos salen Os maus pensamentos saem a través de obras de la carne.
através da obra da carne, homicidios, homicídios, adulterios, adultérios, fornicaciones, prostituição, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eso es lo que sale. Isso é o que é. Esa es la obra de la carne. Essa é então a obra da carne. Mas como lo vemos en el pasaje, Mas como nós vemos nessa passagem, eso sale isso sai porque hay algo dentro. porque há algo dentro. ¿Qué es lo que está dentro que sale? O que é que está dentro então que sai? Los pensamientos. Os pensamentos. Los pensamientos Os pensamentos son el material são o material o el combustible ou o combustível de las obras de la carne. das obras da carne. Hay una frase muy conocida Existe uma frase muito conhecida que dice así: que diz assim: siembra un pensamiento você semeia um pensamento y cosechará una acción. e vai resultar uma ação. Siembra una acción, Se você semeia uma ação, va a cosechar hábitos. vai resultar um hábito. Pero la base de lo que usted es, Mas a base do que você é, de lo que usted hace, do que você faz, de su carácter, do seu caráter, son sus pensamientos. são os seus pensamentos. Proverbios dice: O provérbio diz: tal es el pensamiento de él, tal é o pensamento dele, tal es el hombre. tal é esse homem. Hablando del codicioso. Falando daquele que é cobiçoso. O sea, si él piensa a toda hora Ou seja, se ele pensa a toda hora en dinero, em dinheiro, él se caracteriza porque es codicioso. se ele pensa toda hora em dinheiro, então ele se caracteriza porque ele tem cobiça. Pero así en todo. Mas assim é tudo. Si usted tiene pensamientos de inmoralidad sexual, Se você tem então pensamentos de imoralidade sexual, el asunto es tan serio o assunto então é tão que sério aunque no llegue a tener un acto físico sexual, que ainda que eu não chegue a ter um ato físico sexual, a la luz de las palabras de Jesús, à luz das palavras de Jesus, usted es un adúltero. você é um adúltero. Si usted codicia en su corazón una mujer Se você cobiça no seu coração uma mulher y tiene pensamientos de lujuria, e tem pensamentos de luxúria, usted es un adúltero. você é um adúltero. Y si usted está cocinando eso en su mente, E se você está alimentando ou cozinhando isso na sua mente, no se le haga raro, no se le haga extraño não é estranho que caiga en cierto tipo de pecados. que você caia em certos tipos de pecado. Porque la guerra comienza Porque a guerra se inicia acá, na mente, los pensamientos. nos pensamentos. Si sus pensamientos Se os seus pensamentos son carnales, são carnais, usted es un cristiano carnal. você é um cristão carnal. Si sus pensamientos Se os seus pensamentos están inclinados al espíritu, estão inclinados para o Espírito, usted es un cristiano espiritual. você então é um cristão Así lo dice espiritual. Pablo. Assim falou Paulo. Nosotros lo leímos ayer. Nós Antier. lemos antes de ontem. Los que se ocupan de las cosas espirituales Aqueles que se ocupam das coisas espirituais son del espíritu. são do Espírito. Pero los que piensan en las cosas de la carne Mas aqueles que pensam nas coisas da carne son carnales. são carnais. Entonces, Então, yo podría hablarles de muchos aspectos eu podia falar de muitos aspectos en relación a la vida cristiana y la mente. em relação à vida cristã e à mente. En Curitiba hablamos algo, Em Curitiba nós chegamos a tocar algum mas ponto, no hablamos de la mente y el pecado o la tentación. mas não falamos da mente e do pecado, ou da mente e a tentação. Mas esa es nuestra carga hoy. Mas essa é a nossa carga hoje. O sea que si yo entiendo Ou seja, que se eu entendo que lo que sale, que o que sai, mis pecados o las obras de la carne, os meus pecados ou as obras da carne, surgen por algo que pasa en mi mente, por alguma coisa que passa na minha mente, yo tengo que vigilar eu tenho então que vigiar lo que pasa en mi mente. o que passa na minha mente. ¿Me está entendiendo? Estão entendendo, irmãos? Porque Por quê? así como tenemos el sentido del gusto, Porque assim como nós temos o sentido do paladar, así también nuestra mente, assim também a nossa mente, ella tiene un sentido, un gusto. ela tem um sentido ou um paladar. Ella sabe Ela sabe cuando hay pensamientos
Quando os pensamentos saben a carne, saem da carne, saben de saber, de sabor. tem sabor da carne, También também ella sabe ela sente cuando los pensamientos quando os pensamentos tienen sabor al espíritu. têm o sabor do Espírito. ¿Usted ha tenido esta experiencia? Você teve já essa O el experiência? creyente piadoso tiene esta experiencia. Normalmente os crentes piedosos têm essa experiência. Él va caminando, Ele vai caminhando, ve una mujer vem uma mulher y viene un pensamiento, e vem um pensamento, mas no es muy del espíritu. mas não é muito do Espírito. Y la mente identifica que no es del espíritu, E a mente então identifica que não é do Espírito, es de la carne. é da carne. El cristiano piadoso O cristão piedoso que vela, que vela ou que vigia, él no va a dejar que ese pensamiento ele não vai deixar que este pensamento esté mucho en su mente, esteja fixado na sua mente, porque él sabe que si él tolera ese pensamiento, porque ele sabe que se ele continuar com esse pensamento, va a terminar haciendo cosas desagradables. ele vai terminar fazendo então coisas desagradáveis. Los hombres saben que es así. Os homens sabem que isso é assim. Los hombres tienen muchas luchas en su mente con el pecado. Os homens têm muita luta na sua mente com relação ao pecado. Yo lo sé porque soy hombre Eu sei porque eu sou homem. y doy mucha consejería a los hombres. E em muita coisa, Doy mucha consejería a los hombres. e dei muitos conselhos aos homens. La mayoría A maioria de las consejerías que tenemos con los hombres dos aconselhamentos que temos com os homens es que ellos tienen un gran problema, é que eles têm um grande problema, una adicción um vício a la inmoralidad, à imoralidade donde comienza en la mente. que começa na sua mente, Está relacionada con ciertos asuntos como lo vamos a ver, está relacionado com certos assuntos aos quais nós vamos ver. mas Mas muchas veces no sale a la luz muitas vezes não sai à luz porque es un pecado mental. porque é um pecado que está na mente, mental. La pornografía A se pornografia caracteriza por eso. se caracteriza por isso. Es una adicción mental É um vício mental. a la carne, A carne, a la inmundicia, a imundícia, a la fornicación, a fornicação, al adulterio. ao adultério. Y son muchos los hombres E são muitos homens que por no vigilar su mente que por não vigiar na sua mente están esclavos al pecado. estão escravos do pecado. Tal vez ellos no tienen la osadía Talvez eu não tenha ousadia de ir a meterse con otra mujer, de assim envolver com outra mulher, mas su mente mas a sua mente es un antro é um antro de inmundicia. de imundícia. Y se están desmoronando interiormente. Se están disolviendo interiormente Estão se dissolvendo então interiormente en esos pecados. nesses Y pecados. llegan a la reunión, E chega então esse irmão na reunião tiene la conciencia cargada, señalada, e tem a consciência pesada, no puede participar del pan, não pode participar do pão, se siente avergonzado, se sente envergonhado, no puede predicar, no puede servir, não pode pregar, não pode servir, porque aunque nadie lo ha visto, porque ainda que ninguém viu él isso, tiene un serio problema con el pecado. ele tem então um sério problema com o pecado La mente. na mente. Tan serio es el problema en muchos casos, hermanos, Tão sério é esse problema em muitos casos, irmão, que son las mismas esposas que até as esposas de los hermanos dos irmãos que vienen a hablar con nosotros. que vêm falar, ao invés de os irmãos irem falar, são as esposas que vêm falar ¿Qué conosco. hago, hermano? ¿Qué hago, hermano? Que faço, irmão? Cada rato Cada tempo lo encuentro en la noche en el computador, eu encontro meu marido à noite no computador, viendo cosas que no debe ver. vendo coisas que não deve ver. ¿Qué hago, hermano? O que eu faço, irmão? Hermanos, Irmãos, decía el hermano Josh McDowell. dizia o irmão Josh McDowell. Joseph, Josh McDowell en inglés. Josh McDowell, un hermano de Estados Unidos. Joseph McDowell, dos Estados Unidos. Él decía, Ele dizia: la mayor crisis
A maior crise de nuestra generación da nossa geração es la adicción a la pornografía. é o vício à pornografia. En Estados Unidos, Nos Estados que Unidos hacen estadísticas existem estatísticas de todo, de tudo, mas hicieron una estadística entre las iglesias cristianas. mas fizeram então uma estatística entre as igrejas cristãs, Solo pastores y líderes. somente com pastores e líderes, Y el 50% de ellos e 50% deles tiene problemas con la inmoralidad sexual, têm problemas com a imoralidade sexual, con la pornografía. com a pornografia. Y eso lleva a muchas cosas. E isso leva a muitas coisas. Entonces debemos tener cuidado con lo que sucede en nuestra mente. Então nós devemos ter cuidado com o que acontece na nossa mente, Porque si no vamos a tener mucho problema con la tentación y el pecado. porque do contrário nós vamos ter muito problema com relação à tentação e ao pecado. Un hermano hablaba de escalones del pecado. Um irmão falava de uma escala do pecado. Y él decía, si pudiéramos decir que de 1 a 10, E ele dizia, se podemos dizer que de 1 a 10, en el escalón 1 na escala 1, tenemos un pensamiento, temos um pensamento. en la escala 2 Na escala 2, tenemos tal vez una práctica pecaminosa en la mente. temos às vezes na segunda escala uma prática pecaminosa na mente. Y él va poniendo varios escalones E ele vai colocando essas escalas para llegar al piso 8, 9, para chegar no 8º andar ou no 9º, para referirse a pecados serios como la pornografía, para ver se há pecados sérios como a pornografia, o al 10, ou ao 10, para referirse al adulterio, para referência ao adultério, homosexualismo. homossexualismo. Él decía esto: Ele dizia isso. si yo conozco la escala Se eu conheço a escada, ou a escala, melhor dizendo, de 1 a 10 del pecado, de 1 a 10 do pecado, pero vigilo mas eu vigio en el escalón 1, na escala 1, cuando comienza a venir el pensamiento quando começa então a vir o y pensamento, yo me vuelvo a Cristo e eu me volto a y Cristo, pongo ese pensamiento a los pies de Cristo, e coloco então esse pensamento aos pés do Senhor, de tal manera que ese pensamiento no dura ni 10 segundos en mi mente, de tal maneira que esse pensamento não vai dominar a minha mente, yo nunca eu nunca voy a llegar al escalón 3, 6, vou chegar na escala 3 ou 6, mucho menos al 9 o al 10. muito menos no 9 ou no 10. Pero Mas, si yo no vigilo los primeros escalones, se eu não vigio nos primeiros escalões, estoy caminando eu estou caminhando rumbo a la muerte, rumo à morte. a pecados serios, Existem pecados sérios, pecados que esclavizan, pecados que escravizam, pecados que dominan. pecados que dominam. Y si yo no vigilo los pensamientos, E se eu não vigio nos pensamentos, voy a quedar esclavo a cosas muy ruines. eu vou acabar fazendo coisas muito ruins. Una vez tuve una consejería Uma vez eu tive um aconselhamento con una joven cristiana. com uma jovem cristã. Ella me dijo que era directora de la alabanza. Ela me disse que era ministra de louvor. Ella Ela começou a muy temprana edad, a los 13 años, 12 años, muito cedo, aos 12 ou 13 anos, a ser expuesta a ser exposta por sus padres pelos seus pais a un tipo de televisión a um tipo de televisão ou de programa de televisão muy inmoral. muito imoral. Ella misma me cuenta Ela mesma contou que comenzó a ver mucho esa programación que começou a ver muito essa programação cuando estaba con sus padres, quando estava junto com seus pais. pero cuando estaba sola Mas quando ela estava sozinha, comenzó a ver cosas un poco más fuertes, começou então a ver coisas um pouco mais fortes. comenzó a escalar el piso, Começou a subir essa escada llegó a la pornografía en internet. e chegou até a pornografia da internet. Tenía 12 años, Ela tinha 12 anos, familia cristiana, família cristã. y no les cuento E não conto para vocês lo que ya hacía a los 17 años. o que ela já fazia aos 17 anos. Una mujer, Uma mulher, y todos los domingos, e todos os domingos, avergonzada,
envergonhada, porque le tocaba dirigir la alabanza. porque era necessário que ela fosse dirigir o culto de louvor. Mientras estaba cantando aquí, Enquanto ela estava cantando, cuando cerraba las puertas de su cuarto, quando fechava as portas do seu quarto, se entregaba a la inmoralidad. se entregava totalmente à imoralidade. A veces nos preguntamos, Às vezes nós nos perguntamos, ¿por qué falta el poder en nuestras reuniones? por que é que falta poder em nossas ¿Por qué reuniões? falta la presencia de Dios en nuestros cultos? Por que falta a presença de Deus nos nossos ¿Por cultos? qué no hay luz, no hay vida, no hay gloria? Por que não há luz, não há vida, não há glória? Porque en el secreto, Porque no secreto, muchos son los cristianos muitos são os cristãos que tienen una vida que têm uma vida miserable, miserável, llena de pecados y de inmundicia. cheia de pecado e de imundícia. Y aunque todos venimos acá E ainda que todos nós venhamos para aqui con cara de santos, com o rosto ou cara de santo, la realidad interior no es la misma. a realidade interior então não é a mesma. Y esto es algo muy dramático, hermanos. E isso é um assunto muito dramático, irmãos. Mira lo que dice Mateo 6, verso 22. Veja o que diz em Mateus 6, verso 22. Ahora, Agora, yo sé eu sei que aunque los pensamientos que os pensamentos son intangibles, são intangíveis, mas en la práctica mas na prática ellos surgen también eles surgem também o son alimentados ou são alimentados por ciertos sentidos. por certos sentidos. Por ejemplo, Por exemplo, pudiéramos hablar de mucho, pero yo voy a enfatizar de algunos. poderíamos falar de muitos exemplos, mas eu vou enfatizar apenas alguns. La vista. A visão. Dios nos diseñó Deus nos desenhou para que aprendiéramos para que nós y aprendêssemos adquiriéramos conocimiento e adquiríssemos conhecimento a través de lo que vemos. através daquilo que vemos. Sí, eso es algo del diseño de Dios. Sim, isso é algo do desenho que Deus fez para nós. Lo que vemos, Mas pelo que nós vemos, alimentamos nuestra mente. nós alimentamos também a nossa mente. Entonces hay una relación muy estrecha Há uma relação muito íntima, muito estreita con lo que veo entre o que eu vejo y lo que pienso. e aquilo que eu penso. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le di de la mujer? Vocês se lembram do exemplo que eu dei com relação à mulher? Si yo veo una mujer Se eu vejo uma mulher en vestido de baño, em vestido de banho, roupa de banho, no voy a pensar eu vou pensar, no voy a não pensar vou pensar en cantar alabanzas. em cantar louvores. ¿Me está entendiendo? Estão entendendo, irmãos? Hay una ligación Existe uma ligação entre lo que veo entre aquilo que eu vejo y lo que pienso. e aquilo que eu penso. Es inevitable. Isso é inevitável. Dios me hizo así. Deus fez eu assim. Por eso la Biblia habla mucho Por isso, então, a Bíblia fala muito del ejemplo, do exemplo. porque nosotros aprendemos más Porque nós aprendemos muito mais de lo que vemos pelo que vemos que por lo que oímos. do que pelo que ouvimos. ¿Sí? Sim? Y mira lo que dice Jesús en este pasaje. E veja o que disse o Senhor nessa passagem. La lámpara del cuerpo es el ojo. A lâmpada do corpo é o olho. Así que si tu ojo es bueno, Assim que se os teus olhos os teus olhos forem bons, todo tu cuerpo estará lleno de luz. todo o teu corpo estará cheio de luz. Si lo que ves es bueno, Se o que você está vendo é bom, todo por dentro será bueno, lleno de luz, aún la mente. tudo por dentro então será bom, cheio de luz. Ainda a mente será boa. Pero si tu ojo es maligno, Mas se os teus olhos são malignos, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. todo o teu corpo estará então cheio de trevas. Lo mismo, si yo veo cosas malas, É o mesmo, então, se eu vejo coisas mal, cosas de la carne, coisas da carne, cosas oscuras, coisas obscuras, no es de extrañar que por dentro esté lleno de cosas oscuras. não é de se estranhar que por dentro também eu esteja cheio de coisas escuras. Él mismo dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, Ele mesmo disse, então, que se a luz há em ti são trevas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? quão grande treva não serão, então, essas? Entonces, piensen esto.
Pense isso. Su carne ya es tinieblas. Se a sua carne já é treva, Ella ya es corrupta. ela já é corrupta. Pero si además le sumamos, Mas se além das suas, se além disso somamos que lo que vemos es corrupto, que o que nós estamos vendo é corrupto, ¿qué se puede esperar de la experiencia del cristiano? o que se pode então esperar dessa experiência do cristão? ¿Por qué resalto el ver? Por que eu estou ressaltando o ver? Porque Jesús le da mucha importancia al ojo. Porque Jesus deu muita importância para os olhos. Por ejemplo, en Estados Unidos, nos Estados Unidos, el promedio de una persona o de una familia, a maioria das famílias ven alrededor de 7 horas al día de televisión. Por volta de 7 horas ao dia a televisão. El promedio entre los niños, a média entre as crianças, es de 4 a 5 horas diaria. É de 4 a 5 horas por dia, isso nos Estados Unidos. Entre los adultos varía. Entre os adultos há uma variação. Pero ¿por qué resalto lo de la televisión? Hoy en día, bueno, en eso incluimos internet y todo lo digital. Por que agora eu estou ressaltando a televisão? Eu podia ressaltar outras coisas, a internet ou o que está em voga agora no momento. Porque no podemos desvincular, porque nós não podemos desvincular lo que vemos, aquilo que nós vemos, a lo que hay en nosotros, daquilo que há em nós. Tiene un efecto en nuestras vidas. Tem um aspecto tem um efeito nas nossas vidas. Tanto positivo como negativo. Eso no solo lo dice Jesús. Isso, irmãos, não falou só Jesus. Yo estoy dando una serie de enseñanzas sobre la familia. Eu estou ministrando uma série de ensinamentos sobre a família. Y estamos hablando de la educación de los hijos en la casa. E estávamos então falando a respeito da educação dos filhos em casa. Entonces yo en el estudio cité algunos científicos no cristianos. Então nesse estudo eu citei alguns cientistas que não são cristãos. Por ejemplo, no es hermano, es un ateo. Não é um irmão, é um ateu. Él se llama Miles Everett. Ele se chama Miles Everett. Es un PhD. É um PhD. Y él escribió un libro que se llama... E ele escreveu um livro que se chama Como la televisión envenena la mente de nuestros niños. Como a televisão envenena a mente dos nossos filhos. Él no es cristiano. Ele não é cristão. Pero él ha examinado. Porém ele examinou muitos. No. Él ha examinado. Ele examinou a muchos niños. A muitas crianças. Y él vio el efecto que tiene la televisión sobre ellos. Ele observou então muitas crianças e ele percebeu o efeito que a televisão tem sobre eles. Hay muchos estudios. Existem muitos estudos. Mas não são conhecidos. Mas não são conhecidos. Porque ustedes sabem. Porque vocês sabem. Que detrás de la televisión. Que por trás da televisão. Hay mucho dinero. Existe muito dinheiro. Por eso no es muy conocido. Por eso los estudios no son conocidos. Por isso esses estudos não são muito conhecidos. Pero existen, hay muchos libros. Mas eles existem muitos mira livros. Lo que él decía. Veja o que ele dizia. Nosotros no dejamos que nuestros niños hablen con extraños. Nós não deixamos que nossos filhos falem com estranhos. Mas permitimos que extraños entren en la mente. Que estranhos entrem na mente y en el alma de nuestros niños e na alma dos nossos filhos todos os dias por la televisión pela televisão. Por exemplo, se você vai por la calle, se você vai pela rua e um homem saca cuchillo, saca uma faca e vai perseguir a outro homem e vai perseguindo outro homem e você vai com seu filho. E você vai com teu filho. Usted le tapa los ojos a su hijo. Você fecha os olhos do seu filho. Usted no quiere que una escena de violencia. Você não quer que uma cena de violência la vea su hijo. Seja vista pelo seu filho. Sí. Sim. Estos estudios hacían un porcentaje. Esses estudos então faziam uma porcentagem que ao mês. Algo assim, não recuerdo. Algo assim, eu não recordo bem. Uma criança vê mais de 80.000 ou 90.000 mais de 80.000 ou 90.000 cenas de violência só em programas de dibujos animados, de desenhos animados.
Usted Você no dejaría não deixaria que un hombre que um homem con una mujer com uma mulher entre a la sala de su casa, entre então na sala da tua comiencen casa, a besarse, comecem a beijar, comiencen a desvestirse comece a se desnudar y comiencen a hacer todo eso frente a su hijo e comecem a fazer então tudo isso na frente do seu filho o su hija, com a sua filha, más lo pone, más lo coloca mas coloca ele, a su hijo a seu filho, delante del aparato diante do aparelho para que vea eso para que ele veja isso y mucho más. e muito mais. Usted Você no dejaría não deixaria que una pareja homosexual que um casal homossexual entrara a su casa entrasse na tua casa y se besara frente a sus hijos, e se beijasse na frente dos teus filhos, mas sus hijos ven eso en el televisor. mas os seus filhos veem isso na televisão. Hermanos, Irmãos, la televisión en Colombia a televisão na Colômbia es inmunda. é imunda. Es todo lo que la Biblia habla de la carne. É tudo que a Bíblia fala sobre a carne. Mas yo recuerdo que tenía antena parabólica Eu recordo então que antes tinha antena parabólica y habían canales de todos los países, de muchos países. e haviam canais de muitos países, de todos os países. Y yo recuerdo, E eu recordo, con el perdón de ustedes, pedindo perdão para os irmãos, que si la televisión colombiana que se a televisão colombiana es inmoral, é imoral, la televisión brasilera a televisão brasileira ha alcanzado puntos alcançou pontos que nosotros no vemos en Colombia. que nós não vemos na Las Colômbia. novelas que se ven en Brasil, Umas novelas que se vêem aqui no Brasil, los realities o los programas de entretenimiento, programas de entretenimento con sus muchas mujeres desnudas, com muitas mulheres nuas. eso no se ve en Colombia, Isso não se vê na Colômbia, mas aquí abunda. mas aqui abunda. O eso era lo que yo veía en los canales de Brasil. Mas era isso que se via, ou pelo menos era isso que se via nos canais do Brasil. Mas si yo lo que veo Mas se o que eu vejo es tinieblas, é treva, ¿cuánto más las mismas tinieblas? quão grandes serão essas trevas? La mayoría de cristianos de nuestra generación A maioria dos cristãos da nossa geração tienen muy serios problemas con el pecado, tem problemas muito sérios com o pecado, porque la mayoría de ellos porque a maioria deles son esclavos de sus ojos são escravos dos seus olhos en cosas que no convienen. em coisas que não convêm. Leonard Ravenhill decía, un predicador antiguo decía, Um pregador antigo dizia: las iglesias que gritan hoy cantan, as igrejas que gritan y gritam e cantan, cantam, avivamiento, avivamiento, avivamento, avivamento, avivamiento, bendición, gracia. avivamento, bênção, graça. Y ellos E eles se ostentan, son ostentosos ostentam de que tienen una gran vida espiritual. de ter uma grande vida espiritual. Y él decía, E ele dizia: se creen poderosos, se acham poderosos, pero no tienen ni la capacidad mas não têm a capacidade para apagar el televisor. para desligar a televisão. Vamos a conquistar Vamos conquistar Brasil para Cristo. Brasil para Y Cristo. en su casa E a sua casa se están contaminando ellos. estão contaminando eles. Y no solo eso, E não só isso, están destruyendo la próxima generación, estão destruindo também esclavizándola estão também destruindo a próxima geração e escravizando a vicios, a vícios, a inmoralidad, a imoralidade, a ira, contienda a ira, a contenda y a todo lo que el mundo les ofrece e a tudo aquilo que o mundo oferece tras el aparato. através desse aparelho. Conocido casos. Eu tenho conhecido casos, Hermano, no sé por qué irmãos, não sei porquê, mi hija minha filha de 13 de años, 13 anos embarazada, está grávida, yo no la dejaba ir a fiestas, eu não deixo ela ir à festa, yo no la dejaba estar con amigos, não deixava ela estar com amigos, mas el instructor mas o instrutor lo tenía en el cuarto. ela tinha dentro do quarto. Hermanos, Irmãos, nosotros estamos llegando a una generación nós estamos chegando numa geração tan depravada, tão depravada, tan inmunda, tão imunda,
que aún, por lo menos en Colombia, los psiquiatras y psicólogos que ainda, pelo menos na Colômbia, os psiquiatras e os psicólogos en los colegios ya no saben qué hacer con los muchachos. nos colégios já não sabem fazer com os rapazes. Un niño de 11 años Uma criança de 11 anos que viola a una compañera de 8 años. que Violación. violou uma companheira de 8 anos. Niñas Meninas con mucha tendencia al suicidio. com muita tendência ao suicídio. Niñas de 10 años Meninas de 10 anos que entran al baño que entram no banheiro y comienzan a tomarse fotos desnudas. e começam a tirar fotos nuas. Las envían a sus compañeros. E enviam então para os seus companheiros. Entonces ellos las obligan Então eles obrigam a hacer ciertas cosas a fazer certas coisas, porque si no va a destapar las fotos. porque senão vão mostrar essas fotos. Porque una niña de 10 años Por que uma menina de 10 anos tiene la inclinación tem inclinação a ser inmoral, a ser a imoral, desnudarse, a se despir, a tomarse fotos? a tirar fotos? Porque su mente Porque a sua mente ha sido podrida tem sido apodrecida por lo que ella ve. por aquilo que ela vê. Y en muchos casos, E em muitos casos, con el consentimiento de sus padres. com o consentimento dos seus pais. Porque queremos cristianos tan carnales Porque os pais se tornaram tão carnais que ni siquiera ellos mismos que nem sequer eles mesmos pueden vencer podem vencer la tentación a tentação de prender el televisor. de ver a televisão. Eso es muy serio, hermano. Isso então é muito sério, irmãos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Deus não pode ou não se deixa enganar. Si usted siembra para la carne, Se você está semeando para a si carne, usted ve cosas de la carne, se você está vendo coisas da carne, usted va a recoger de la carne. você vai colher da carne. Aunque ore, Ainda que você odeie, si no vigila se você não vigia lo que ve, ao que vê, usted va a tener problemas con la tentación. você vai ter problemas então com a tentação. La Biblia dice, hermanos, A Bíblia diz então, irmão, que aún lo que ellos muestran que ainda o que eles mostram es vergonzoso hablar. é vergonhoso falar. Y usted se entretiene con eso. E você está se entretendo com isso Todos los días, todos os dias, 3 horas, 3 horas. su mente A sua mente parece una alcantarilla. parece uma Residuos sucios parece um depósito de resíduos sujos por lo que ve. por aquilo que você vê. Y no solo su mente, E não só a sua mente, la mente de su hijo a mente do seu filho está igual está igual o peor. ou ainda pior, Porque usted tal vez es creyente porque você talvez é y crente tiene cierta lucha con eso por el espíritu, e tem certa luta com isso no espírito, mas su hijo no. mas o seu filho não. Su hijo está en una edad moldeable. O seu filho ainda está sendo moldado, ele ainda é moldável. Él es muy susceptible, Ele é muito suscetível, él es muy manipulable. muito manipulado. Y si usted lo expone, E se você expõe o teu filho, usted va a llorar você vai chorar. cuando vea el fruto Quando vier o fruto, de lo que va a recoger en su vida. o que você vai colher na sua vida. La Biblia dice: A Bíblia diz cazad las zorras, que as raposinhas pequeñas, pequenas, que echan a perder que fazem perder la cosecha. a colheita. Si usted no caza Se você não caça y essas usted no raposas, saca de su casa, se você não tira essas raposinhas da sua casa, esas cosas essas coisas van a destruir la cosecha. vão destruir então a tua colheita, o teu resultado. Una vez llegó una hermana de Perú a Colombia, veio uma irmã do Peru a Colômbia, a mi casa, na minha casa, y ella entró a mi sala e ela entrou na minha sala y vio un televisor e viu um televisor y me dijo, e me disse, porque ella escuchaba mis enseñanzas: porque ela escutava os meus ensinamentos, el hermano Pablo David tiene televisor. o irmão Pablo Davi tem televisão, Se rasgó las vestiduras. rasgou as suas vestes. Entonces yo le expliqué: Então eu expliquei para ela,
El problema no es tener televisor. O problema não é ter a televisão. Yo tengo televisión, Eu tenho televisão, pero la televisión que se ve, mas a televisão que eu vejo, yo la controlo. eu controlo. No ven nada del mundo en mi casa. Não vem nada do mundo na minha casa. Yo tengo un sitio web, Eu tenho um site na internet, se llama Tesoros Cristianos. se chama Tesouros Cristãos. Muchas películas, Muitos filmes, documentales documentários cristianos, cristãos, muy edificantes. muito edificantes. Cuando mi hija quiere ver televisión, Quando minha filha quer ver a televisão, yo pongo un filme eu coloco um filme cristiano. cristão. No todos los días y no a toda hora, Não todos os dias e não toda hora. pero hay ciertos días Porém, em certos dias, que nos sentamos como familia que nos sentamos como família a ver algo. a ver alguma coisa. Mas no contamino la mente de mi esposa Mas eu não contamino a mente da minha esposa, ni de mis hijos. nem dos meus filhos. Yo guardo mi casa. Eu guardo a minha casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eu e a minha casa serviremos a Jeová. No sé la suya. Não sei na sua. Apocalipsis dice, Apocalipse diz: si quieres ser inmundo, aquele que está imundo, sea más inmundo. seja mais imundo ainda. Pero si usted es santo, Mas você é santo, santifíquese más. santifique-se mais. Amén. Amém? Hermano, Irmãos, eso de cortar con la televisión y el mundo, eso parece muy religioso. isso de romper com a televisão, com o mundo, parece uma coisa muito religiosa. No, hermano. Não, irmão. Eso es lo que significa. Isso é o que significa Sed santos, sede santo, porque yo soy santo. porque eu sou santo. ¿Cómo puede decir usted Como que você pode dizer que sigue a un Dios santo, que segue a um Deus santo, que envió a su Hijo el Santo, que enviou seu Filho Santo, que nos ha dado el Espíritu Santo, que tem nos dado o que Espírito Santo, participamos de una iglesia santa que nós participamos de uma igreja santa y vivimos como mundanos? e vivemos nós como mundanos? Ser santo Sede santo es ser apartado, é ser então apartado, es ser diferente. é ser diferente. Un predicador en Estados Unidos, Um pregador nos Estados Unidos, él decía, ele dizia nuestra nación, que a nossa nação, hace 30 años lo decía, faz 30 anos ele dizia, tiene dos ídolos tem dois ídolos y todos se inclinan delante de ellos. e todos se inclinam diante deles. Uno se llama Um se chama entretenimiento entretenimento y el otro deporte. e outro esporte. Él hablaba de Estados Unidos. Ele falava dos Estados Unidos. Entretenimiento. Entretenimento ou diversão. Hollywood. Hollywood, Televisión. televisão, Entretenimiento. Y entretenimento. los hombres se rinden y se doblan E os homens se rendem a ele y les rinden culto. e rendem culto. Más el otro ídolo Mas o outro ídolo que él hablaba, que ele falava, deporte. esportes. ¿Saben qué, hermanos? Sabem o que, irmãos? Ustedes tienen los dos mismos ídolos como nación. Vocês têm os dois mesmos ídolos como nação. El primero O primeiro se llama fútbol. se chama futebol. El brasilero idolatra el fútbol. O brasileiro idolatra o futebol. El segundo, O segundo, inmoralidad imoralidade en el entretenimiento. e entretenimento. Eso es lo que se conoce de esta nación afuera, hermanos. Isso é o que se conhece dessa nação chamada Brasil lá fora. Mas yo espero Mas eu espero que usted como cristiano sea diferente. que você, como cristão, seja Que diferente. usted pueda hablar como José. Você pode falar como José. Yo y mi casa Eu e minha casa. Servirei- Josué, desculpa, irmãos. Eu e minha casa serviremos a Jehová. serviremos a Jeová. ¿Saben qué decía el patriarca Job? Sabe o que dizia o patriarca Job. Jó? Job. Hice un pacto con mis ojos. Fiz um pacto com os meus olhos. Si usted quiere santificar su mente, Se você quer santificar a sua mente, tiene que santificar sus ojos. tem que santificar os seus olhos, Para que su mente para que a sua mente sea limpia. seja limpa então. Si usted no santifica sus ojos, Se você não santifica os seus olhos, va a tener mucho problema con la tentación y el pecado. você vai ter muito problema com a tentação e com o pecado. Ahora el otro asunto. Agora um outro assunto. 1 Corintios 15:33. Primeira Epístola aos Coríntios 15:33.
Dice, Diz: no erréis, não erreis. las malas conversaciones As más conversações corrompen las buenas costumbres. corrompem os bons costumes. Así que Assim que lo que oímos aquilo que ouvimos también nos corrompe. também nos corrompe. Y el asunto es tan serio E o assunto é tão que sério usted puede tener algo bueno que você pode até ter algo bom. y lo que usted oye E o que você ouve no solo lo contamina, não só contamina, sino corrompe lo bueno que hay. também corrompe o bom que há em você. Entonces, Então, si yo quiero tener pensamientos limpios, se eu quero ter pensamentos limpos, no solo debo guardar lo que veo, eu não devo guardar somente o que eu vejo, sino lo que oigo. senão também aquilo que eu ouço. Esto sí no sé de Brasil. Isso não é assim no Brasil. En Colombia, É em Colômbia. la radio A rádio da Colômbia es común que cuando tú vas en el bus, é como quando você vai no ônibus, el conductor o condutor tiene radio tem rádio y suena en todo el bus. e esse som ele ressoa em todo o ônibus. Le guste a usted o no le guste, Goste a você ou não, él siempre tiene la radio puesta. ele sempre tem a rádio da preferência dele colocada. Y me decía una hermana, E dizia para mim uma irmã, una joven, uma jovem 20 años, de 20 anos, más una joven piadosa: mas porém era uma jovem piedosa. hermano, Irmão, yo tomé una decisión. eu tomei uma decisão. Yo tengo que coger el bus Eu tenho que pegar o ônibus. y tengo que hacer algo, Eu tenho que fazer alguma coisa. mas no me puedo seguir contaminando con lo que escucho en la radio. Mas eu não posso ir me contaminando pelo caminho com tudo que eu escuto na rádio. Entonces mira lo que ella hizo. Então veja o que ela falou. Ella, ela fez? ella descargó a su celular Ela descarregou no seu celular muchas predicaciones muitas y pregações música cristiana. e músicas cristãs. Entonces ella se gasta 1 hora de la casa al trabajo. Então ela gastava 1 hora da sua casa até o trabalho. Y entonces para no contaminarse, E para ela não se contaminar, se sube al bus, ela subia o ônibus, pero porém se pone los audífonos. colocava os Audífonos, los fones. auriculares, os fones. En el Antiguo Testamento, O Antigo Testamento, el sacerdote o sacerdote tomaba la sangre de la ofrenda pegava o sangue da oferta y se la ponía e colocava en el lóbulo derecho. na orelha direita. ¿Qué quería decir eso? O que queria dizer isso? Él tenía oídos limpios, Ele tinha então ouvidos limpos, oídos santificados, ouvidos santificados, sangre en la oreja. sangue na orelha. Cuando yo vi a esta muchacha, Quando eu ouvi essa moça, vi un sacerdote del Dios vivo, eu vi o sacerdote do Deus vivo, con una oreja consagrada. com uma orelha consagrada. Un día yo estaba en un bus. Um dia eu estava no ônibus. La economía de Colombia, A economia da Colômbia es baja. é muito pequena, baixa. Entonces muchos no tenemos carro. Muitos de nós não temos carro. Entonces nos toca ir en bus. Então cabe a nós ir de ônibus. Y me tocó ir al lado del conductor E eu tive que ficar do lado do condutor y de un compañero que él tenía. e de um companheiro que ele tinha. Y ellos comenzaron a hablar. E eles começaram a falar. Y yo tuve que escuchar, no lo pude evitar. E eu tive que escutar, eu não tinha como evitar. Hubiera querido taparme los oídos, Eu queria fechar os meus ouvidos, tapar os meus ouvidos. pero escuché. Mas eu escutei. Yo me bajé de ese bus Eu desci desse bus, desse ônibus, y yo no sabía cómo quitar los pensamientos e eu não sabia como tirar aqueles pensamentos tan inmundos tão imundos de aquello que ellos hablaron. daquilo que eles tinham falado. Yo tuve que luchar mucho, Eu tive que lutar muito, como 1 hora, como que 1 hora, para que Dios quitara sus pensamientos. para que Deus pudesse tirar esses pensamentos. Lo que oímos O que nós ouvimos alimenta nuestra mente. alimenta a nossa mente. Por eso es tan bueno Por isso é muito bom este tiempo, esse tempo, porque si usted oye la palabra, porque se você ouve a palavra, su mente va a ser limpia por la palabra. a sua mente vai ser limpa pela palavra. Así que no me haga cara de que tiene afán.
Así que no me haga cara de que tiene afán. Assim que não faça cara de quem tem cansaço. Porque lo que está sucediendo Porque o que está ocorrendo es muy bueno para su mente. é muito bom para sua mente. Lo está limpiando Está limpando a sua mente de muchas cosas que usted tiene. de muitas coisas que você tem. Mira lo que decía Isaías. Veja então o que dizia Isaías. Mas no se preocupe mucho, Mas não se preocupe muito, que ya vamos terminando. que já vamos terminar. Isaías 33, Isaías 33, verso 15. verso 15. Dice: Diz: el que camina en justicia y habla lo recto, o que anda em justiça e fala o que é reto, el que aborrece la ganancia de violencias, o que rejeita o ganho da violência, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o que sacode as suas mãos de todo presente. está describiendo el profeta Está descrevendo aqui o profeta, aquel hombre que es agradable a Dios. aquele homem que é agradável a Deus. Y mira que él va a resaltar las cosas que estamos hablando. Veja que ele vai falar agora das frases que nós estávamos comentando. El que tapa sus oídos Aquele que tapa os seus ouvidos para no oír propuestas sanguinarias. para não ouvir propostas sanguinárias ou de derramamento de sangue. Entonces, Então, no solo con la violencia, não só con la violencia, com a violência, con la propuesta sanguinaria. com a proposta sanguinária. Mas si yo me quiero consagrar a Dios, Mas se eu quero me consagrar a tengo Deus, que vigilar eu tenho que vigiar y en algún momento tapar mis oídos. em algum momento tapar os meus ouvidos. Por ejemplo, Por exemplo, usted está en su oficina você está no seu escritório trabajando trabalhando y sus compañeros que no son cristianos e os seus companheiros que não são cristãos comienzan a tener malas conversaciones. começam a ter más conversações. Y si usted es santo E se você é santo y quiere seguir al Señor, e quer agradar ao Senhor, usted va a tener que salir de la conversación. você vai ter que sair dessa conversa. Porque si usted escucha la conversación, Porque se você escuta essa conversa, eso lo va a contaminar. isso vai te contaminar. Amén. Amém? Si viene una hermana Se vem uma irmã con chismes, com piadinha, con murmuración, com y murmurações, usted escucha, e você escuta, eso lo va a contaminar. isso vai te contaminar. Entonces necesita tapar sus oídos. Então você precisa tapar os ouvidos. Un día estaba hablando con mi esposa Um dia eu estava falando com a minha esposa y ella me estaba contando, e ela estava me contando, porque ella estaba acompañando a una hermana porque ela estava acompanhando uma irmã que tuvo una experiencia muy difícil. que teve uma experiência muito difícil. Su esposo Seu esposo, hizo cosas muy, muy horribles. e são coisas muito horríveis. Y mi esposa E minha esposa me estaba preguntando estava perguntando para mim para saber cómo aconsejarla. para saber como ela podia aconselhar essa irmã. Pero llegó un punto Mas chegou num ponto donde la historia onde a história de la hermana da irmã era tan terrible era tão terrível que mi esposa misma, que a minha própria esposa, por el Espíritu, pelo Espírito, sentiu sentiu que no me podía contar más. que não podia me contar mais. Ella me dijo: Ela me disse: no te cuento más, não vou te falar mais, porque yo sé que eso te puede causar daño. porque eu sei que isso pode te causar dano na sua mente. Y es verdad, E é verdade. hay cosas Existem coisas que pueden dañar nuestra mente. que podem causar dano à nossa mente. Hay que tapar los oídos, hermano. É necessário então tapar os ouvidos, irmãos, Y hay que guardar nuestros ojos. Mira lo que e dice el pasaje. guardar os nossos olhos. Veja o que diz a passagem. El que cierra sus ojos E aquele que fecha os seus olhos para no ver cosa mala. para não ver o mal. Nosotros, Nós, cuando damos consejería, quando damos conselhos, vemos muy comúnmente vemos muito comumente que el cristiano que o cristão ya está cansado del pecado, já está cansado do pecado. ya está avergonzado lo suficiente. Ele já está suficientemente Él envergonhado. ya no quiere caer más en el pecado. E ele já não quer mais cair nesse pecado. Mas cuando comenzamos a aconsejarlo, Mas quando nós começamos a aconselhar, el hermano abre los ojos e o irmão abre então os y olhos, a veces hasta dice, e às vezes até dice, até diz: o sea, hermano,
Ou seja, irmão, que para dejar de ver pornografía que para deixar de ver pornografia, tengo que sacar el internet de mi casa, tenho que tirar a internet da minha casa, tengo que apagar la televisión, tenho que apagar ou desligar a televisão, porque muchos cristianos porque muitos cristãos pensam obtener la victoria obter a vitória cuando siguen viviendo de la misma manera. seguindo a sua vida da mesma maneira. Van a fracasar Vai fracassar una y otra vez. uma e outra vez. Só repetindo, irmãos, muitos cristãos pensam que para obter a vitória, eles e seguindo fazendo as coisas da mesma maneira, eles não vão obter a vitória, mas vão fracassar. Se continuar fazendo da mesma maneira. Un hermano daba un ejemplo Um irmão deu um exemplo muy didáctico. muito didático. Va un hombre al médico Vai um homem no médico y el médico le dice: e o médico diz: tienes el azúcar muy alta, tem uma taxa de açúcar muito alta, no más bizcochos, não mais biscoitos, ou rosquillas, bolacha, ou rosquinhas, no más rosquillas. não mais rosquinhas. Él llega a la iglesia Ele chega então na igreja decidido a no comer nunca más rosquillas. decidido a nunca mais comer rosquinhas Pide a los hermanos e pede aos irmãos que oren que orem para que Dios expulse el espíritu de las rosquillas. Ele pede então aos irmãos que orem para que Deus expulse o espírito de rosquinha, Él reprendió el espíritu de las rosquillas. para repreender esse espírito das rosquinhas. El asunto está en la lista de oración de la iglesia. Esse assunto está no topo da lista das orações da igreja. Mas cuando sale de su casa, Mas quando ele sai da sua casa, va a la tienda, ele vai até a loja, donde hay revista de rosquillas. onde tem revista que mostram rosquinhas. Después va a la panadería Depois vai à panificadora y pasa por la vitrina e passa pela vitrine donde hay rosquillas. onde há rosquinha. Llega al trabajo Chega do trabalho. y comienza a hablar con sus compañeros de rosquillas. Chega no trabalho e começa a falar então com seus companheiros a respeito de rosquinha. Prende la televisión Na frente da televisão y pone el programa de rosquillas. e põe o programa que tem rosquinhas. ¿Usted cree que él va a vencer el pecado de las rosquillas? Você crê que ele vai vencer esse pecado das rosquinhas? Suena gracioso, ¿cierto, hermano? Isso tem Cierta gracia. certa graça, certo? Mas muchos cristianos Mas muitos cristãos juegan con pecados brincam com o pecado que no son rosquillas, que não são rosquinhas, que matan, que matam, que destruyen la vida espiritual, que destroem a vida espiritual, que destruyen familias, que destroem famílias inteiras, que destruyen la iglesia. que destroem a igreja. Ojalá fueran rosquillas. Ojalá. Oxalá que fossem rosquinhas, Mas muchas veces no son rosquillas, hermano. mas muitas vezes não são somente rosquinhas. Son cosas inmundas, São coisas imundas, viles, viles de vileza, vis, coisas vis, vis, vanas. vãs, coisas Carnales. vãs, carnais. Terminemos leyendo. Vamos terminar então lendo Mateo, Mateus, capítulo 5, capítulo 5 de Mateus, verso 27. verso 27. Nosotros Nós acostumbramos, acostumamos, cuando estamos siguiendo el caso de un hermano, quando estamos acompanhando o caso de algum irmão, aconsejándolo, aconselhando a ele, darle ciertas instrucciones prácticas. dar certas instruções práticas então para esse irmão. Por ejemplo, Por exemplo, tiene problema con el internet. esse irmão tem problema com a internet. Entonces, Então, hermano, irmão, saque el internet de la casa. tira a internet da casa. No puedo. Não posso. Entonces, Então, póngale un programa al internet, coloque um programa na internet que ese programa que esse programa le envíe información lhe envie informações a su esposa à sua esposa de lo que usted ve en internet. do que você está vendo na internet. Ponga límites, Coloque limites, o si no va a seguir pecando. ou senão você vai seguir pecando. Un ejemplo, Só um exemplo.
Mas el hermano muchas veces dice, Mas o irmão muitas vezes diz: eso es muy radical, hermano. isso é muito radical, irmão. Mas hermano, Mas, irmão, vamos a leer vamos ler las palabras de un hombre más radical. as palavras De un hombre más radical. de um homem muito mais radical. Dice, Disse en el 27, no 27: oísteis que fue dicho, ouviste o que foi dito, no cometerás adulterio. não cometerás adultério. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Mas eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, ya adulteró con ella en su corazón. já adulterou com ela no seu coração. Por tanto, Portanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, se o teu olho direito te faz ocasião de cair, sácalo arranca-o y échalo de ti. e atira-o de ti, para Porque longe. mejor te es que se pierda uno de tus miembros Porque é melhor que se perca um dos seus membros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. ¿Sí ve que este hombre es más radical? Vocês veem que esse homem é mais radical? Mas ¿quién está diciendo esto? Mas quem está falando isso? Alguien que nos ama profundamente Alguém que nos ama y profundamente se entregó por nosotros en la cruz. e se entregou por nós na cruz. Y él mismo te dice, E ele mesmo diz a você: si algo te hace pecar, se algo te faz pecar, y mira el ejemplo que él da, e veja o exemplo que ele dá. si es tu ojo Se é teu olho o si es tu mano, ou se é a tua mão, mejor sería que lo cortaras, melhor seria que cortasse, que lo echaras que lançasse. y no siguieras pecando. E você então não seguiria pecando. Eso es más radical que cortarle el internet, ¿cierto, hermanos? Isso com certeza é mais radical do que tirar a internet, irmãos. La batalla contra el pecado Na batalha contra o pecado es intensa é muito intensa. A batalha contra o pecado é intensa. y mucho está en juego, hermanos. E muito está em jogo, irmãos. Entonces, pensar en asuntos de pureza, Pensar num assunto de pureza, de santidad, de santidade, nunca es ser legalista. nunca é ser legalista. Todo lo que usted pueda hacer Tudo aquilo que você possa fazer para santificarse, para se santificar, para santificar a los suyos, para santificar os seus, va a ser ganancia. vai ser ganho, vai ser lucro. Un hermano decía, Um irmão dizia, un anciano, um ancião, cuando yo planeo las vacaciones de mi familia, um irmão dizia então, quando eu planejo as férias com a minha família, nunca voy a una playa eu nunca vou à praia, para que mis ojos, para que os meus olhos, los ojos de mis hijos, os olhos dos meus los filhos, ojos de las esposas de los ojos de los esposos de mis hijas os olhos dos esposos das minhas filhas sean contaminados. não sejam contaminados. Parece exagerado, Parece pouco exagerado, pero eso lo dice un hombre santo. mas isso falou um homem santo, Un hombre que no tiene luchas con la tentación. um homem que não tem ou tem. No tiene. Não tem lutas com a tentação. Un hombre que nunca le fue infiel a su esposa. Um homem que nunca foi infiel à sua esposa. Yo quiero aprender de hombres así. Eu quero aprender com homens assim, Santos, santos, piadosos, piedosos, que tomaron en serio que levaram a sério las palabras del Señor Jesús. as palavras que disse o Senhor Jesus. Sed santos, Sede santos, porque yo soy santo. porque eu sou santo. Hermanos, Irmãos, yo he tenido una experiencia. eu tive uma experiência. Hay muchos lugares. Eu tenho tido experiência em muitos lugares. Solo me invitan a predicar Só me convidam a pregar una vez. uma vez. No me vuelven a invitar. Não voltam a me convidar para pregar. A la iglesia A igreja no le gusta escuchar estos mensajes, não gosta, não apetece escutar essas mensagens. mas son muy necesarios, hermano. Mas elas são muito A necessárias. veces uno no se imagina cuán necesarios, Às vezes nós não imaginamos quão necessário, porque muchas veces porque muitas vezes tenemos cara de santos, temos cara de santo, mas en la experiencia, mas na experiência, la realidad es que no es así. na realidade, nós não somos assim. Como les decía, hubiera querido hablar muchas más cosas, Como eu disse, eu poderia falar muito mais coisas. mas el hermano
Mas o irmão o la hermana ou a irmã que esté interesado, que esteja interessado. nosotros hicimos un estudio de Romanos, Nós fizemos um estudo de Romanos, versículo por versículo, versículo por versículo, mostrando cómo Dios mostrando então como Deus lleva al cristiano a la victoria del pecado. leva o cristão à vitória frente ao pecado. Yo traje unos CDs. Ah, sim, eu trouxe os CDs. Si usted quiere Se vocês y querem, está dispuesto a escuchar español, estão dispostos a escutar em espanhol, yo puedo regalarle. eu posso presentear. Es gratuito, É un gratuito. presente É um presente para que usted para que vocês tal vez pueda escuchar un poco más talvez possam escutar um pouco mais profundo profundamente acerca del asunto. acerca desse assunto. También, Também, si usted conoce se você conhece a un hombre o una mujer a um homem, a uma mulher, que usted sabe que você sabe que está teniendo mucho problema que está tendo muito problema con la pornografía, com a pornografia, nosotros nós, en Tesoros Cristianos em Tesouros Cristãos no site, imprimimos un libro imprimimos um livro muy bueno muito bom que se llama que se chama El Principio de la Pureza. O Princípio da Pureza. Si el caso es crónico, Se o caso é crônico, yo traje unos pocos libros. eu trouxe alguns poucos livros do Princípio da Pureza Puedo regalar, para presentear, pero pocos. porém muito O poucos. sea, tiene que ser un caso serio. Tiene que ser algo serio. Tem que ser um caso sério para poder dar esse presente. Mas puede descargarlo de nuestro sitio web. Mas podem descarregar lá no site da internet, Tesoroscristianos.net. tesouroscristianos.net. Vamos a orar, hermanos. Vamos orar, irmãos. Padre, Pai, te damos gracias, Señor, te damos graças, Senhor, por este tiempo, Señor, por esse tempo que nos has permitido tener delante tuyo que tem nos permitido diante de Ti y delante de tu gloriosa palabra. e diante da Tua gloriosa palavra. Te pedimos Te pedimos que tu palabra que a Tua palavra dé, Señor, dê, Senhor, el fruto o fruto por el cual tú la envías. pelo qual o Senhor a enviou. Te damos gracias, Señor, Te damos graças, por tu Senhor, iglesia pela Tua igreja en esta ciudad. nesta Te cidade. pedimos que tú la bendigas, E pedimos que o Senhor bendiga, la santifiques, santifique a Tua igreja, para que tú tengas una novia santa y pura, para que Tu tenhas uma noiva santa e pura, una novia sin mancha, uma noiva sem mancha, sin arrugas, Señor. sem rugas. Te lo pedimos Pedimos a Ti, Senhor, en el nombre de tu Hijo Jesús. no nome do Teu Filho Jesus. Amén. Amém. ao leão de Judá.